Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha aí, vamos para um vídeo aqui no canal, um vídeo na rede social, que é muito importante a gente sempre ter esse momento, né, de conversa. Quero agradecer os amigos que estão me acompanhando no YouTube. Obrigado a você do YouTube, você também do Instagram, do Facebook. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Gente, o vídeo que eu estou trazendo aqui é para fazer uma análise de algumas informações que, infelizmente, são informações reais, tristes, que a gente tem no dia a dia. Eu hoje mesmo liguei a TV pela manhã, tive mais uma vez uma relação, uma playlist de notícias terríveis de violência. O rádio também, se você vai ouvir o rádio, também você escuta falar dessas violências. A primeira violência aqui, né, que eu vou falar aqui, que eu estava vendo na internet, achei terrível e é uma realidade triste e crescente. Não diminui. Você não vai ter um dia sequer que você vá ligar a TV ou então ouvir no rádio ou assistir na internet que você não tenha informações assim. Uma informação triste de uma senhora que estava passando numa rua. Essa rua, eu creio que não é a primeira vez que ela estava passando ali, já tinha passado outras vezes, mas nesse dia ela teve a infelicidade de encontrar com um cara que passou assim, de lado dela. Eu creio que quem viu a primeira vez, aquele momento, pode achar que ele esbarrou nessa senhora, né? Tenha esbarrado e não notaram o que estava acontecendo. Na verdade, aquela mulher estava sendo esfaqueada. Quer dizer, ela levou uma única facada fatal. Essa mulher morreu. Quando ela leva essa facada, e interessante é o seguinte, o cara deu a facada na mulher e saiu andando tranquilamente. Ele não olhou para trás, não olhou na lateral, não teve preocupação. Ele praticou isso e seguiu andando com seu rumo de maldade. Lá na frente parece que ele encontra um homem e agride também esse homem com a faca, e só que esse homem parece que não chegou então a ter uma lesão tão grave quanto teve a mulher. A mulher morreu. Socorreram, mas infelizmente ela não resistiu, né? E o cara saiu com a maior tranquilidade, gente. De vez em quando você vê uma notícia assim, viu? Ou de um cara que vai lá dar uma facada, ou o cara dá um soco. Um dia desse estava um pai com um filho ou uma filha no braço. O cara chegou, deu um soco nele e ele desmaiou com a filha no braço. O cara deu um soco e foi-se embora. Tranquilamente. Que geração, né, gente? Que tempo difícil que nós estamos vivendo. Se você for na Bíblia, quem gosta de Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia, eu digo para você, viu? Quem tiver o interesse de ler a Bíblia, de conhecer, faça isso. Porque quando você passar a ler, Deus vai te fazer entender a importância do que tem ali. Se você lesse a Bíblia, você iria logo entender que ali tem falando que haveria tempos difíceis. Tem um ponto da Bíblia que eu realmente tenho uma certa dificuldade de lembrar, de detalhes nos versículos, capítulos, que fala que os piores inimigos viriam de dentro da família. Né? Nesse caso aí, foi a mulher que teve a infelicidade de encontrar uma pessoa que passou assim na hora. Não sei se ele estava movido por algum tipo de droga, ou um maluco armado na rua, e por infelicidade encontrou essa mulher e praticou isso. Não sei. Mas infelizmente a mulher encontrou esse cara, né, que praticou esse crime terrível. Mas já, olha, esse tipo de maldade, gente, já foi avisado há muito tempo atrás. Que haveria tempos difíceis, gente sem amor, sem afeto. Quando se diz sem amor, sem afeto, sem cuidado com o outro. Então o cara praticou isso com a mulher e saiu andando, tranquilamente. Teve câmera lá que pegou o ato na hora, né? Mas parece que, para a maldade, a questão da câmera é somente um detalhe. Só um detalhe. Não tem
feito diferença para quem quer praticar a maldade. Vai lá e faz. Tem aquele caso do irmão que matou outro, não foi? O irmão estava assim, não sei se eles possivelmente já tinham uma desavença já ali, discussões anteriores, e o irmão diz naquele dia, no dia das mães, agora, dia das mães desse ano, matou o irmão a facadas. Família, né? Pronto, certo? Teve um caso também que eu estava vendo de um vídeo aí de uma filha batendo na mãe, discutindo com a mãe. Num momento você vai ver o vídeo, vai ver assim, a mãe está lá com cabo de vassoura tal, e está querendo ir para cima da filha, né? A mãe possivelmente deve ter ouvido alguns desaforos da filha, e a filha deve ter ido de forma abrupta, né, para cima da mãe, e a mãe pegou um cabo de vassoura, lá um pedaço de pau lá, e ela é tão fino que a filha conseguiu quebrar, acho que era um cabo de vassoura. A mãe pegou para se defender, porque a filha já estava passando a ser uma ameaça, né, ali para a mãe. E na hora tinha um rapaz filmando. Parece que o rapaz ou era o namorado, o esposo dessa que estava agredindo a mãe, não sei. Eu sei que família também, dentro da família. O caso do irmão que matou o outro irmão, família. Mas está lá, na Bíblia. Se você gostasse de ler a Bíblia, você logo ia entender que tudo isso que aconteceu agora, que está acontecendo agora, são coisas já abreviadas, né, há muito tempo. Eu, como cristão, confesso, claro que eu não vou dizer que fico surpreso. Não fico surpreso. Mas também não fico à vontade em saber que você liga a TV, você liga o rádio, mais o que tem é isso. Violência do homem contra a mulher? Não tem demais. A classe de homens que nós estamos tendo atualmente, que era menino, se transformou no jovem, no adolescente, no jovem, se transformou no homem, tirou uma filha de dentro da casa dos pais. Quantos homens que estão aí se revelando ser um perigo, né? Que, olha, uma coisa terrível para a polícia é poder evitar o feminicídio, porque vai começar dentro de casa. Nem a polícia vai ver acontecendo, nem o vizinho vai ver, ninguém vai poder impedir, porque está dentro de casa. A polícia não tem câmeras dentro de casa, a polícia não tem acompanhamento de partes íntimas, a parte íntima familiar. A polícia não sabe. É difícil ou não evitar o feminicídio? É muito difícil. Aí você vê, muitas vezes, algum desses homens que praticam isso. É claro que eu quero entender que esses homens, em algum momento, eles podem ter visto o pai dando um empurrão na mãe, né? Dando uma tapa na mãe, e pode achar que quando crescer, se a mulher alterar a voz em algum momento, é normal fazer isso, dar uma tapa, empurrar, dar um pontapé, né? Gente, eu vou completar 54 anos em setembro agora de 2026. 54 anos, né, de vida. E sempre eu digo que estou vivo porque Deus é misericordioso comigo, né? Porque já passei tempos difíceis por causa da enfermidade. Dificuldade por causa da enfermidade. As dificuldades que eu enfrentei não foram dificuldades na questão relacionamento, quando se trata de violência. Nunca me imaginei poder usar as mãos para dar um empurrão, né? Um beliscão, certo? Não, nunca imaginei que as minhas mãos praticando isso. Vou completar 54 anos. Cresci vendo problemas acontecendo em família, mas isso eu não acolhi. Não acolhi, né? Graças a Deus, a questão violência física, nunca me imaginei fazendo isso. Palavras, sim. Palavras, quando eu pensava que estava acertando falando, eu
estava errando em algumas palavras, porque quando eu pensava que seria em algum momento entendido em alguma coisa, ou a palavra que foi falada de forma errada, né? Aí eu reconhecia, chegava lá, pedia perdão, mas eu nunca tive o prazer de ver uma guerra acontecendo dentro de casa. Nunca foi o meu prazer. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. É assim que eu sou, né? É assim que eu sou. Mas não sou perfeito. Não sou perfeito. Tinha vezes que eu tentava fazer algo assim, mas esse algo que eu tentava era algo que eu tentava realizar, não conseguia realmente realizar como eu queria, mas terminava fazendo assim mesmo. Mas isso que eu fazia era danos para mim mesmo. É algum descontrole de alguma coisa que você quer fazer, mas naquele momento não era para fazer. São coisas de relação financeira. Meu Deus. Tinha momentos que eu estava assim, preocupado. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou... Aí eu pagava um preço de uma promissória, né? Promissória de um boleto que era eu que adquiria aquilo, né? Mas o problema era para mim. Nunca foi problema para o outro. Nunca quis causar um problema para o outro ou para outra pessoa, seja lá quem fosse. Meus preços pagos por mim. É claro que em algum momento vai ter algum preço que você vai pagar que vai terminar a dar o efeito em quem está com você. Mas nunca senti prazer. Quisera eu que em todo tempo que eu fosse fazer algo, né, Deus estivesse me orientando. Mas a gente com ansiedade, com a pressa de querer resolver logo, eu falava em algumas coisas que eu terminava me antecipando a Deus, né? Mas era coisas que eu iria colher, eu iria colher, né? Mas nunca quis que ninguém colhesse nenhum mal que fosse eu causador dele. Então eu nunca imaginei, gente, assim, a mulher. Agora, vamos falar da mulher sábia? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? A mulher sábia, ela já vai precisar ter essa sabedoria logo no início, quando está começando a namorar, né? Está começando ali, tá? Já nesse negócio de namoro, infelizmente a gente sabe também que tem alguns casos aí de namorados praticando crimes contra a namorada. Algumas namoradas que morreram antes de casar. Não chegaram nem a noivar. O namorado vai lá e mata. Mas é melhor, no namoro, já vendo o que é que pode dar certo ou não. Se você vê que o namoro já está um desastre, pague um pouco do preço para você. É melhor você pagar um preço assim, até um pouquinho mais caro, de você dizer não no namoro, para depois não querer dizer não lá no relacionamento, e aí você não pode mais fazer isso, porque alguns homens aí estão querendo definir aquilo que é dito no casamento, até que a morte os separe. Então, quem vai definir a morte é o cara. Ah, não, você disse, peraí, o quê? Você disse que não quer ficar comigo? Ah, peraí, agora é assim não. Aí o cara aqui, se você não vai ficar comigo, então, o que vai nos separar agora é a morte. Ele vai lá e define a morte, certo? Errado. Erradíssimo. Quando não dá certo, agora, gente, é melhor definir que não dá certo no namoro. Porque se não está dando certo no namoro, não puxe para o noivado, não puxe para o casamento, e ali a queda vai ser maior e pode ser uma queda fatal. Fatal. Então, gente, eu estou trazendo esse vídeo aqui, certo? Quis fazer um vídeo dessa forma,
E quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, não é de um homem que na verdade está querendo exibir aqui perfeição. Quem sou eu para ser perfeito? Não, não. Agora, posso dizer sim, com toda a tranquilidade e com toda a certeza de que o que está sendo feito lá fora, isso eu não pratico. Não, não. Eu digo isso com a plena certeza e quem está comigo, quem convive, quem me conhece, sabe que eu procuro preservar o entendimento. Trabalhando, quando eu estava no trabalho, alguns momentos delicados, às vezes de questão de fala, de opinião, às vezes uma opinião de um que não combinava naquele momento, mas eu sempre procurei ver como é que eu poderia me adaptar àquela opinião para não causar um problema ali, não causar uma discussão. Então, essa coisa de trabalho também, família, mas, como eu falei aqui, palavras. Tem palavras que elas não podem sair naquele momento, né? Teve momentos que eu falei na hora errada, me expressei de forma inadequada. A língua, na verdade, incentivou sair falas ali que, às vezes, muitas vezes, causaram desconfortos. Eu tenho essa imperfeição, mas eu preciso não me acostumar com isso. Muitos precisam lutar para mudar essa maneira de ser terrível. Ah, meu pai era assim, então por que você é diferente? Não. Então, gente, eu faço esse vídeo não querendo mostrar minhas perfeições, porque eu não tenho, mas querendo, até de certa forma, se tiver um homem assistindo aí o vídeo, entenda que tem jeito de mudar. Tem jeito de mudar uma situação que você pode achar, você é homem, uma situação que só vai querer resolver desse seu jeito aí, da sua maneira. Ah, comigo é assim, e você pensando sempre que comigo, com você é desse jeito, e você vai cada vez mais cavando a sua miséria e perde a liberdade, a tranquilidade, e a sua vida fica em risco. Porque se você vai e prende um cara aí que bateu numa mulher, não matou a mulher, mas bateu. Bota esse cara aí para resolver com a turma aí, com a população, só porque ele bateu, porque ele deu uma tapa numa mulher. Então a população não vai gostar de ver isso. Coloca um cara desse para o pessoal resolver. Ele dá uma tapa numa mulher, as pessoas viram, não gostaram, ele vai levar muito mais do que tapas, não, muito mais, porque o povo vai lá cair em cima dele. Ninguém gosta de ver um homem batendo uma mulher, gritando uma mulher. Não, gente. Então eu fiz esse vídeo, estou encerrando ele aqui agora, falando de violência e citando, né, esses detalhes aí da questão família, questão relacionamento, que está crescendo todo dia, gente. Eu estava vendo como um playlist, eu acho que é um playlist, vem esse crime aqui, o homem contra a mulher, depois o homem fez isso com a outra mulher, é uma sequência, todo dia tem uma notícia nova. Não é a mesma notícia de ontem, é uma notícia nova, todo dia, de um homem matando uma mulher, espancando uma mulher, fazendo coisas absurdas. Então eu fiz esse vídeo apenas para a gente refletir. Porque não precisa ser assim. Não me diga que tem necessidade. Não, rapaz, mas minha esposa é terrível. Você não conhece, não. Você não conhece, não sabe o que é que eu escuto dela aqui, não. Não sabe. Essa é terrível, essa é ignorante. Olha, ei, espera aí. A mulher desse jeito, e tu vai deixar o caldo engrossar, ficar difícil, para tu ir lá fazer uma loucura com ela.
ser detido, ser preso, então até ser morto. Por causa dessa mulher. A mulher, tudo isso, a mulher do jeito que tu está dizendo que é e você vai querer que continue assim. A mulher desse jeito não se entende com você, se ela não tem aquele jeito, né, aquela maneira que você espera dela, então, olha, saia de cena, saia de cena, desapareça dessa cena para que você tenha a sua tranquilidade preservada. Vai perder a cabeça, vai sair do sério. E depois que você faz alguma coisa, me diga se você vai ter, ou vai continuar, ou vai encontrar tranquilidade na vida. Não vai. Não vai. A partir do momento que o homem se envolve numa confusão com a mulher, um crime, uma violência, seja lá de que tipo for, o homem perde a sua tranquilidade. Quando ele não é detido, quando a polícia não prende, a polícia fica de olho nele, a polícia fica de olho nesse homem e o povo fica de olho nele. Olha, que cara ali, ó, aquele cara bate na mulher, aquele cara é agressivo. Aí vai ter um que vai dizer, eu quero ver que ele não vem para mim. Aí aquele cara vai começar a ter o ódio de muitas pessoas. Muitas pessoas vão começar a ter ódio da maneira desse cara, desse homem se conduzir dessa maneira com a sua esposa. Certo? Aí a qualquer hora, pode ser que tenha um que queira até bolar algum esquema, algum momento, para acabar com a vida desse homem violento, que bate na mulher. É, gente. Bateu na mulher, acabou a sua tranquilidade, seu caráter fica corrompido. É. Fica assim, desse jeito. Então, gente, mais uma vez, no final do vídeo, eu quero dizer, olha, o que você está ouvindo de mim, né, evidentemente que eu sou um homem imperfeito, né, mas quando se fala em imperfeições, graças a Deus que não carrego em mim o que muitos carregam aí, de ter a infelicidade de ser conhecido como um homem violento. As pessoas podem me conhecer como um homem imperfeito, né? Um homem frágil, porque muitas vezes eu nem sei como eu estou de pé. Frágil que eu sou. Não sei como eu ainda fico em pé. É assim que eu sou. Mas eu precisava fazer esse vídeo para que se visse como reflexão. Para falar para os homens, para aquele homem que pratica violência, seja contra a sua esposa, contra alguém da família, que tem como parar com isso, tem como evitar o pior. Saia de cena. Homem violento, saia de cena, que é melhor do que você ficar aí o tempo todo dizendo que a sua esposa é assim, não sei o que sua esposa fez isso. Saia de cena. É melhor. Você vai preservar a sua tranquilidade, vai evitar que venha aquela agressão terrível e você perca a sua liberdade. E uma vez que você sai da sociedade, você nunca mais vai ser visto como um homem decente. Perdeu a sua decência, perdeu tudo, né? Então esse é o meu vídeo que eu quis fazer. Muito obrigado a você que acompanhou aqui no canal. E, se possível, vai lá no Instagram. Estou no Instagram também, viu? Rubens Dias Rádio no Instagram. Também estou no Facebook. Vai lá que você me encontra no Facebook. Rubens Dias, tá certo? E muito obrigado por você estar comigo, hein? O seu like, a sua curtida é muito importante. Se você viu que esse vídeo foi interessante, que serve como reflexão, eu agradeço por você poder ver desse jeito, né? Analisar o vídeo assim. Isso é muito bom, tá bom? Então, eu espero que daqui do vídeo possa sair uma análise positiva, né? Uma reflexão. E eu só peço no final do vídeo que Deus visite famílias, vidas, que transforme o homem violento num homem que tenha um pensamento de paz, pensamento de
mudança, porque o homem necessariamente não precisa ser eternamente violento, eternamente perverso. Ele pode mudar e Deus pode fazer isso. Quando o homem não tem jeito, não tem forças para mudar, peça essa força a Deus, que Deus pode ajudar. Ok? Amigos, um abraço, até o próximo vídeo, assim Deus permitindo.